subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui outra vez no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD, como eu já disse. E doravante estaremos comentando a lição de número 6, lição da classe dos adultos. Estamos estudando um assunto muito interessante, porque não dizer, nos últimos anos, um dos melhores assuntos. São 13 lições excepcionais e você pode, claro, estender, porque o assunto é vasto, não é? E nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Todo sistema progressista, que eu chamo de atraso, não é nada de progresso, é atraso, isso é patente, visível, é palpável, não é? Ele vem tentando sucumbir o papel da sociedade normal para uma anormalidade, tentando levar conceitos, muito partidarismo, politicagem, coisas totalmente fora de qualquer contexto ideal para uma sociedade normal, não é? Ideal para uma sociedade normal. E dentro da sociedade estabelecida pelo próprio Deus, não é? Dentro da criação, dentro de tudo, ninguém vai mudar isso. Pode levantar partido, pode levantar sistema, pode levantar ministros e ninguém vai mudar isso. Homem sempre será homem, mulher sempre será mulher. A criança, ela nasce ou homem ou mulher, e quem norteia, quem cuida, quem demanda dentro desse conceito na criança é os pais, certo? Primeiro já nasce com as pretensões do Criador e ninguém vai mudar isso e ponto. Né? E nessa lição de número 6, nós estaremos aprendendo no dia 6, próximo dia 6 de agosto, e estaremos estudando sobre a desconstrução da masculinidade. Olha só, não é? Hoje você vê pessoas, chamam-se de metrosexual, não é? Usa essa palavra aí, metrosexual. Homens que se cuida muito e tal. Vamos estar nos cuidando, vamos estar higienicamente nos cuidando perfeitamente, cabelo cortado, barbeado, e se você porventura tem barba, cuide, trate, tudo bem, tranquilo. Mas hoje nós estamos vivendo uma desconstrução, um movimento degradante da imagem do homem, da masculinidade do homem. Macho e fêmea o criou. Deus criou-nos macho e fêmea em Gênesis capítulo 1, no seu versículo número 1, Atos capítulo de número 4, versículo 24, não é? Como Deus criou as coisas e viu que tudo era muito bom. E nós vamos trazer aqui algumas informações dentro desse fator, desse parâmetro de ideologia de gênero, não é? Tendo o conceito progressista, aqui na introdução, o conceito progressista, ele traz uma ruptura de padrões bíblicos, né, para a atual desconstrução da masculinidade, assim os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados, aliás. Nesse contexto, a masculinidade é relativa ou relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, aprenderemos o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer para o homem cristão, ok? Então, o comentarista dividiu em 3 tópicos a lição. O primeiro tópico é a masculinidade da Bíblia. Isso, é masculinidade bíblica, na verdade. O segundo tópico é a erosão da masculinidade. E o terceiro tópico é Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Porque ele usa Boaz, que o texto bíblico em classe, está escrito aqui em classe, para ser lido na classe, certo? Está em Ruth capítulo 4, verso 7 até o verso 12. Nós estamos estudando a lição de número 6, não é? E assim sucessivamente. Então vamos dar sequência aqui na lição de número 6. Nós vamos começar falando um pouco sobre o que é ideologia de gênero. Ser homem ou ser mulher, eis a questão, né?
e assim sucessivamente. É um dilema provocativo, né? De que a natureza do sexo masculino e feminino. Na lição 7 nós vamos estudar sobre a desconstrução dessa feminilidade que estão tentando fazer. Para responder o que é ideologia de gênero, será necessário investigar a biologia, se a biologia define natureza sexual de uma pessoa. Cada um pode ser o que quer, né? E assim sucessivamente. Então, teologia de gênero se tornou a pauta política em todos os países, em todo o país, todo o país, no Brasil, gerou discussão em famílias, escolas, grupos religiosos. E para explicar isso, nós temos aí um compêndio de informação que devemos totalmente rechaçar esse tipo de anomalias, né? Porque o que estão querendo fazer com a sociedade normal é desconstruir não só a masculinidade, mas desconstruir tudo. Tudo que Deus criou está errado, negativo. Até hoje o ser humano vive como Deus criou, vive com o sol, com a chuva, com a lua, com as estrelas, sim, mas vive como Deus criou. O homem, a mulher, mulher, certo? A criança nasce e alguém diz no hospital, que sexo é? É homem. Que sexo é? É mulher. Então não tem esse negócio de não ter sexo não, e de que criança vai defender nada, que isso não procede, né? Se ela não sabe um polegar à frente do seu nariz, tudo que faz é ensinado pelos pais e assim sucessivamente. Nós vamos ver que no aplicativo, tem um aplicativo chamado Um Site, né? E tem um canal no YouTube também muito interessante, do Brasil Paralelo, e eles criaram uma série, eles fizeram uma série interessante. Na verdade é uma minissérie, e a minissérie é chamada As Grandes Minorias. As Grandes Minorias. E no episódio 2 dessa minissérie, eles abordam aqui a ideologia de gênero, né? Suas consequências na educação, no esporte, na sociedade, dentro do contexto geral. E nós vamos ver que dentro desse contexto, nós vamos ver perguntas assim, o que é ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero é uma teoria antropológica, né? Que afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher, nascem capazes de ser o que quiser. Negativo. Não é que ele não tem querer, é negativo, é reprovado isso. Nasce homem, quem nasceu mulher é mulher e acabou. Agora, querer ser o que quiser, pode ser, não tem problema nenhum. Toda a responsabilidade é você e a eternidade é aquele que o gerou, não é? Que criou. Mas não tem essa filosofia não. Mesmo que Judith Butler, Eva Klosowski, Jean Vlach, Scott, Sarah Ahmed, que eles queiram, esses teóricos, né? Teóricos ideológicos, mesmo que eles tenham essas obras, tem aqui uma infinidade de obras aqui, que é o Cream Fenomenológico, que é a epistemologia de Closet, no caso, né? E outros materiais que tem aí no mercado tentando induzir, tentando ludibriar, tentando enganar, tentando tripudiar em cima dos fatores verdadeiros, sacrossanto da palavra de Deus e de todo homem e da sociedade geral, homem ou mulher, certo? E assim, isso tudo faz parte de uma cartilha que é uma chamada Agenda 2030, não é? Que são anomalias uma atrás da outra, certo? Até é um negócio assim, parece que é um bocado de louco, que perderam o juízo, que querem fazer coisas totalmente fora do que é real, certo? E as coisas estão patentes, estão de forma em alta escala na nossa visão e precisamos tomar uma posição de nos ater, de rechaçar esse tipo de anomalia e nos manter firmes no propósito e firmes naquilo que somos, que nascemos e que fomos criados, ok? Para os adeptos dessa teoria, quem nasce biologicamente menino
não é definido como homem, pois ele pode escolher ser mulher. Veja bem que absurdo. Quem nasce biologicamente menina não é definido como mulher, pois ela pode escolher ser homem. Isso é uma aberração. Isso é um escárnio, não é? O homem ou mulher são papéis sociais flexíveis relativos na ideologia de gênero. São construção que a sociedade impôs às pessoas e não uma realidade fixa, é imutável. De acordo com essa ideia, a biologia não determina nada, mas sim a decisão de cabe a cada um ser o que preferir, né? Fazendo uma comparação, o feminismo clássico, por exemplo, reconhecia que existia mulheres na sociedade e, ao pedir igualdade, o gênero não considera que as mulheres nascem homem ou mulher, elas se tornam, né? Então, alguns expoentes dessa ideologia consideram que a divisão das pessoas entre mulher e homem, né, é errada, portanto, um mal a ser combatido. Para uma autora feminista chamada Shulamita Firestone, a meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente ao contrário do primeiro movimento feminista, não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a própria diferença entre sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importaria culturalmente. Veja que absurdo, certo? Então tinha que se automutilar ou se mutilar ou mandar mutilar. Isso é totalmente escabroso, totalmente inexistente. Isso, como diz no direito, inexiste. Ponto, né? Outra feminista que advoga a defesa da ideologia de gênero é a Judith Butler, né, que afirmou: o gênero é uma construção cultural, por isso não é o resultado casual do sexo, nem tem aparentemente fixo como sexo, né? Não tão aparentemente fixo como sexo. Homem e masculino poderia significar tanto um corpo feminino como um corpo masculino, né? Mulher e feminino é tanto um corpo masculino como um corpo feminino. Veja só que aberração. Quer dizer, o pessoal, nem bicho se define assim, que dirás a raça humana. Nem bicho se define assim. Eu não sei o que esse pessoal estuda, ou que tipo de anomalia que eles criam na cabeça para tentar jogar ou empurrar na garganta, empurrar na cabeça da sociedade. Ninguém quer isso. Ninguém quem é homem, não será desconstruído. Ponto. E outro sim, não há machismo nisso. Deus não criou machista. Isso também é outra linguagem. Feminista, machista, são linguagens de anomalias políticas, de bandeiras totalmente, bandeiras sem flâmula, bandeiras sem cor, bandeiras sem nexo, bandeiras sem um valor social, sem nenhum valor, literalmente, porque é um negócio que causa náusea, né? Para saber mais dentro desse contexto, dessa influência, por exemplo, nós temos aí alguns materiais. Dentro deles, um material, nós vamos ver que existem as origens principais dos pensadores de movimento que influenciam esse debate nos dias de hoje, né? Por exemplo, essa lição que veio à baila agora, essa lição que estamos estudando, vem trazendo esse debate por meio das congregações, das igrejas de bairro, das igrejas locais, para as grandes sedes, certo? Isso vem trazendo a baila e o pessoal está aprendendo, não é? Não é que todo mundo, que o cristão é leigo, não. Pelo contrário, estamos nos inteirando, estamos buscando informações, não é? Dentro da Bíblia e dentro da sociedade, ok? A ideologia de gênero se propõe a, primeiro, anular a divisão natural bipolar entre homem e mulher. Ele se opõe, a ideologia de gênero se opõe à natureza do indivíduo, se opõe à destruição, ele se propõe a destruir a noção da família tradicional, incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra o consentimento dos pais, né? Permitir até mesmo crianças sejam submetidas a cirurgia de mudança de sexo, legitimar perversões sexuais previamente consentidas, impor leis que fornecem
que force os outros a aceitar os diversos gêneros, criar uma linguagem própria, punir quem não conseguir as imposições, não seguir as imposições. Então isso é ato libidinoso, nós não aceitamos isso, não é? Nós não aceitamos isso. Nasci homem, fui proposto por meu pai e por minha mãe homem, e até hoje sou homem e serei até morrer. O resto é conversa, conto da carochinha, blá blá blá, de quem não tem o que fazer, né? Cabeça vazia. E já dizia um certo pensador que mente vazia é oficina do diabo, ok? Então, algo fundamental nesse conjunto de ideias é a definição do gênero em oposição a sexo, cujo significado é exato. Qual é a diferença entre sexo e gênero? Essa pergunta vamos responder agora. Nós temos aí muitos movimentos que surgem e tal. Para a feminista norte-americana Bella Abzug, por exemplo, ela diz assim que a diferença entre gênero e sexo não é definido pelo sexo biológico. E é definido por quê? Bella Abzug. É definido por quê? E quem pensa assim? Entendeu? Então essas pessoas, não sei se precisava nascer, se tem pai, se tem mãe, e por certo tem pai e tem mãe, e então agora critica de onde veio, critica de onde saiu, critica não, querendo fazer confusão consigo mesmo. Isso a pessoa não se autodefiniu ainda, obviamente, né? Tá claro, tá patente, né? O sentido do termo gênero evolui diferenciando da palavra sexo, para expressar a realidade entre a situação, a realidade de que a situação e os papéis das mulheres, da mulher e do homem são construções sociais sujeitas à mudança. Então, o sexo é definido pela biologia no ato da concepção. O gênero designa um papel social construído, né, cuja identidade não depende da biologia e pode ser definido ou decidido por qualquer pessoa. Não é fixo e pode ser alterado quantas vezes o indivíduo quiser, né? E não, na verdade, o antropocentrismo vem tomando um vasto campo, né? Eles querem impor uma irrealidade, eles querem impor fato que não existe, algo que não existe, ponto. Então, se inexiste, não tem como dar sequência, porque inexiste, isso não acontecerá e acabou, entendeu? Não tem progressista, isso é atraso, isso é retrocesso, isso é voltar a ser nada. E eu não sou nada, eu sou alguma coisa, eu sou um ser humano, tenho um nome, tenho uma reputação, não é? E assim sucessivamente, tenho uma família, tenho meu caráter, tenho tudo isso, e enfim. Então nada esses miolo mole não vai. Eu leio bastante coisa, mas nem tudo me convém, obviamente. Apesar do assunto ser polarizado nos dias de hoje, a sua origem remonta à segunda metade do século XX, não? A história da ideologia de gênero. Vamos ver um pouquinho sobre isso, quando isso começou. Depois eu já vou voltar aqui de novo para a lição, embora esse assunto esteja embasado totalmente dentro da lição. Em 1995, a expansão da ideologia de gênero começou. Foi em Pequim, na segunda conferência, na quarta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres. Della Leori participou dessa conferência, escreveu um livro, The Gate, The Agenda, a agenda afirmou que e afirmou que um dos seus resultados do evento foi a orientação para os governos do mundo. A questão era incorporar a ideologia de gênero em seus programas políticos, nas instituições públicas e privadas, né? Nas palavras de Dali, a agenda de gênero negava as comunidades não como um navio elevado, mas como um submarino, determinando aí que em se revelar tão pouco quanto possível. Parte estratégica demandava do sigilo e sua execução. As pessoas não poderiam saber qual era a natureza da ideologia. A partir da Conferência da ONU é que foi propagado entre as nações sobre conferir sobre esse negócio aí, né? Então tem um texto aqui postado daquela conferência, diz assim: cada criança é atribuída uma outra categoria com base na forma e tamanho de seus órgãos genitais. Uma vez que isso é feito,
nós tornamos o que a cultura pensa, cada um é feminino ou masculino, embora muitos acreditam que o homem e a mulher são uma expressão natural de um plano genético. O gênero é produto da cultura e do pensamento humano, uma construção social que cria a verdadeira natureza de cada indivíduo, né? É errado, totalmente errado. Esta é a história de uma popularização, né? A origem, a tragédia, e nós vamos ver que dentro desses fatores, com base em tudo isso, nós vamos ver que eles querem tentar deturpar a Bíblia junto com o movimento feminista, deturpar as verdades que nós somos, temos e seremos até o fim da vida, não é? Nós temos um livro que desmentiu a ideologia de gênero, né? E ela desmentiu. O nome dela é professora Anna Pagnolo, é professora, escritora, e ela é deputada federal. Eu até assisti uma entrevista dessa mulher, dessa deputada, e ela escreveu um livro desmentindo tudo isso, entendeu? Essas histórias reveladas aí no gênero de Bruce e de Brian, né? Brian, o Rennie, é uma vítima das cirurgias experimentais, é um jovem de mudança, ele foi vítima de ser cobaia de mudança de sexo. Para compreender que a ideologia de gênero é preciso conhecer essa história. Ela é constantemente ocultada pelos defensores da ideologia de gênero. Em 22 de agosto de 1965, a família Reimer deu à luz aos gêmeos idênticos, Bruce e Brian. Eles nasceram em Winnipeg, no Canadá. Eram iguais, são fortes, saudáveis. No entanto, Bruce foi vítima de um erro médico aos 7 anos de vida, aos 7 meses, melhor, né? E o gêmeo tinha fimose, precisava de uma cirurgia simples. Por negligência médica, o pênis de Bruce foi queimado pelo cauterizador e ficou irremediavelmente comprometido, né? Por causa disso, os pais procuraram o Dr. Dr. John William Money, considerado um fundador da ideologia de gênero, e ele se considerava pioneiro na área da mudança de sexo e um dos principais dos primeiros a diferenciar o sexo e gênero, né? Sua ideia era que a cultura, a educação poderia levar o indivíduo a viver de uma forma diferenciada daquela que era imposta pela natureza. Então eles acham que você nascer homem é uma imposição da natureza, você nascer mulher é uma imposição da natureza. Não, é um fator natural. Não é todo mundo homem, não é todo mundo mulher. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem, e acabou. E só tem homem e mulher, o resto é balela, não é? O resto não existe, é inexistente. Você pode ser o que quiser, fazer o que quiser, contanto que a responsabilidade seja só sua. Não vem impregnar ou tentar enganar a quem quer que seja, que isso não vai colar, não vai bater, né? Ele defendia que as pessoas poderiam mudar de gênero com cirurgias, tratamentos hormonais, reeducação social e cultural. Foi ele quem abriu a primeira clínica do mundo dedicada a fazer a reconfiguração sexual das pessoas. Quando a família procurou para receber ajuda, né, do pequeno Bruce, ele sugeriu que fizesse a reconfiguração sexual da criança. Ela já tinha 2 anos de idade. E aí o que os pais fizeram? A decisão dos pais de Bruce e Brian, qual foi a decisão, né? Eles aceitaram a questão do Dr. Money, e o primeiro passo foi mudar o nome de Bruce para Brenda, né? Então, como ele não poderia usar pênis, seria melhor criá-lo como uma menina. Ele recebeu tratamento hormonal, também roupas, brinquedos, educação feminina, e em julho de 1960, o Dr. Money ele reconstruiu nele uma vagina rudimentar aos 2 anos de idade, e tinha aí um corpo construído como se fosse de menina. O médico encontrava Bruce, o que agora chamava Brenda, né, um irmão em vez de humano, para viver no andamento de projeto. Então, ano mais tarde, o próprio Bruce afirmaria: aquilo que fui
como uma lavagem, aquilo foi como uma lavagem cerebral, baseado na vida dos gêmeos. O médico lançou um livro, né, relatando suas conclusões. Então, observe que não vem de gente de mente que não estuda, né? Essas ideologias vêm de gente que se acha dono do saber, né? E assim sucessivamente. Então, precisamos ter cuidado com esse tipo de demanda, porque é um prejuízo e traz realmente bastante situações escabrosas. Vamos para a lição propriamente dita. Eu queria definir essa questão da ideologia de gênero, né? E creio que consegui aqui fazer o máximo aí para o mínimo, aliás, para poder explicar aí essa questão. Vamos para a lição. Então vamos lá. Desconstrução da masculinidade, né? A criação divina do ser humano. Deus criou todas as coisas no céu e na terra, né? A Escritura registra que ele criou o ser humano e ao definiu pelo sexo, não é? Macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao cumprimento mútuo, né, da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves, todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie, não é? Entretanto, ao criar o ser humano, Deus fez olhando para si mesmo, isto é, para a própria imagem e semelhança. Capítulo 1, versículo 26 do livro do Gênesis. Por conseguinte, o ser humano é considerado coroa da criação, não é? E aí nós temos aí a característica da masculinidade, segundo o subtópico do tópico 1. Diz assim: as Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como, segundo a sua constituição biológica, ao criar o homem, Deus confiou duas tarefas primárias e essenciais a cultivar a agenda, a cultivar e guardar. Esses dois termos resumem no mandato divino, não é, para o comprometimento, não é? Mandato divino para o comprometimento masculino, ou para o comportamento masculino melhor. Significa que as funções de provedor, protetor, são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como provê-lhe uma vida digna, e ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. O que o machismo ou inferioriza é a desonra nesse aspecto. A Bíblia ensina que ao homem honrar a mulher com toda a dignidade. Então, a liderança masculina, né? Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Então, tem uma sequência aí. No movimento feminista, ao invés de o neomarxismo considerar que esse modelo como um sistema machista opressor, para a mulher, o contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que um Cristo lidera a igreja, não é? E assim sucessivamente. Então nós podemos observar que está fora de qualquer contexto esse tipo de anomalia. Depois nós temos a erosão, o outro tópico, o tópico de número 2, temos a erosão da masculinidade, ok? Nós podemos observar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, erosão da masculinidade, é isso mesmo. Nós podemos observar que tem os fundamentos bíblicos para a masculinidade, e eu quero citar aqui pelo menos 4, né? Tem um livro que eu indicaria aqui, esse livro eu tenho ele em PDF, Homens de Verdade, um chamado de Deus para a masculinidade. Esse livro foi editado pela editora Fiel, e ele é de Richard Phillips, né? Esse moço esse comentarista, ele é da cidade da Pensilvânia, né? Da Pensilvânia.
Ele é doutor em divindade, ele é do Estados Unidos, aliás, ele é de Carolina do Sul. Ele é pastor sênior de uma igreja presbiteriana em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? E ele escreveu esse livro e ele pontua aqui algumas coisas interessantes que eu gostaria de passar para vocês aqui do canal, para nós outros, ok? Gostaria de passar aqui, vamos lá. Trata-se de praticamente todas as perguntas e intenções de Deus para o homem e para a mulher. Então a resposta aqui quase sempre é a mesma. Volta para o jardim, quando indagarem a Jesus sobre o casamento, por exemplo, ele respondeu a partir de Gênesis da forma semelhante como Paulo também discutiu o papel do homem, da mulher em relação aos homens, né? Isso vamos ver em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 a 14. Aí ele encontrou uma resposta em Gênesis 2. No Novo Testamento, vê as questões de gênero e de relacionamento entre homem e mulher. Elas são respondidas nos capítulos iniciais da Bíblia, né? O ensino básico sobre a criação está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, né? Então os registros específicos de Deus em relação ao primeiro homem e à primeira mulher, nós vamos ver no capítulo 2. Então aqui devemos procurar, dentro desse ensinamento bíblico, embasar a masculinidade bíblica, não é? Então, masculinidade, quem, onde e como é o que? Como e o que? Assim como nunca entendemos as regras de Deus para o casamento, o casamento é seu chamado para esposo e esposa, sem entendimento, né? Também nunca entenderemos o significado de ser homem, solteiro ou casado, se estudar nesse capítulo a importância vital dentro de Gênesis capítulo 2, né? Nos diz que 4 coisas são essenciais sobre o homem: quem ele é, onde está e quem é e que deve cumprir sua vocação. Como quem ele é, onde está, o que é e como deve cumprir a sua vocação. Essas 4 coisas são fundamentais para entendermos essa questão da masculinidade, né? E também entendermos o nosso papel de homem dentro da sociedade, dentro da família, dentro da instituição religiosa que você faz parte, e assim sucessivamente. Obviamente, hoje é comum, não tem gente defendendo. Um dia desse estava assistindo alguma coisa dentro dessa questão, uma tal de Pocahontas, ela estava exaltando um cara que se veste como mulher, pinta a unha, desconfigurando todinho. Pelo amor de Deus, é um absurdo. É homem e quer ser mulher. Ele não se diz homossexual, só quer vestir como mulher. É um negócio absurdo, um negócio assim totalmente dilacerado, desconstruído, desproporcional, feio, simples assim, horrível, né? Quem somos? Outro ponto interessante. Criaturas espirituais. Deus, capítulo 2 de Gênesis, verso 7, né? Deus fala que formou um homem da maneira especial. Então formou o Senhor Deus do pó da terra, ele soprou nas suas narinas e no fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? Primeiro, Deus não fez nenhuma outra criatura com esse cuidado natural para criar os animais. Deus simplesmente falou, em sua declaração foi suficiente para isso, mas Deus formou o homem do pó da terra, moldando-o como cuidado paternal. Segundo, Deus soprou no homem o seu próprio sopro, o sopro da vida eterna. Então devemos perceber que isso significa que Deus fez o homem para ser diferente. Não somos apenas um tipo de criatura entre muitas, não. Homens e mulheres são criaturas espirituais. Antes, a Bíblia diz que Deus fez a sua imagem, tanto os nossos corpos mortais como em nossos espíritos imortais. Aquele sopro de vida, fomos capacitados de conhecer a Deus, o chamado a carregar sua imagem pelo mundo inteiro, né? Sua visão. Deus nos deu a natureza espiritual para que pudéssemos, né, carregar sua imagem como sendo seus adoradores, servos e assim sucessivamente. De onde nos colocou, onde Deus nos colocou, né? Aí temos aqui a aliança em Gênesis 2:7, 2:8, Deus dá informação importante aos que são suficientes e ignoradas, né? Depois de Deus ter feito o homem como algo único,
né, ele cria uma criatura espiritual. Deus criou um homem único, né, e uma criatura espiritual, e onde no grande globo terrestre ele colocou, afinal havia apenas um Adão, quem só poderia estar em lugar. E durante todo o processo da criação, Deus estava claramente sendo bastante intencional com todas as suas ações. Certamente o posicionamento do homem seria igualmente intencional. Outro ponto importante: quem somos? Senhores e servos. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei, multiplicai a terra, sujeitai-a. E disse Deus a Adão e a Eva em conjunto. Aqui começamos a ver o que o Deus da masculinidade, ou seja, o Deus de Adão, foi colocado no jardim para ser o seu Senhor e servo, né? Então Adão deveria glorificar a Deus e se dedicar e frutificar o nome de Deus, né? É para isso que o homem foi criado. Essa é a vocação da humanidade, e principalmente do homem como um todo, né? Todos os homens, como as mulheres também, especialmente, Deus colocou Adão em um papel de liderança em relação a Eva, referindo-se que ela era uma auxiliadora, capítulo 2, versos 18 e 20, né? Então Deus fez a mulher para Adão, e foi Adão quem deu o nome àquela mulher, ok? Como obedecermos a Deus, cultivar e guardar? Deus nos fez, e Deus diz: quem é o homem? É uma criatura espiritual feita para conhecer a Deus e glorificar. De onde o homem está? Onde o homem está? Está colocado por Deus no coração do jardim do Éden, e o que o homem fez, o Senhor do servo é o Senhor e servo da glória. Então, criado por Deus. Finalmente, avançando alguns textos, nós vamos ver no versículo 15, aprendemos: com todo homem deveria se cumprir o seu chamado. Tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus deu autoridade, pegou ele, colocou lá e deu as funções do que teria que ser feito. Então a masculinidade é isso, é cumprir o seu papel dentro da sociedade como homem, é na sua casa, é no seu lar, na igreja, e assim sucessivamente. O resto é narrativa desconfigurada, ok? Cultivar a guarda, né? Aqui está como a masculinidade bíblica dentro de um mandato bíblico para o homem. Primeiro, cultivar, que é trabalhar para fazer as coisas crescerem, evoluir, nutrir, cuidar, construir, orientar e governar. E o outro ponto que Deus mandou, no capítulo 2 de Gênesis, é guardar. O que é guardar? Guardar é proteger, sustentar, é um processo já alcançado, envolve defender, proteger, vigiar, cuidar e manter. Então, conceitualmente, há alguma sobreposição entre esses termos, né? Na prática, as ações cultivar e de guardar frequentemente se misturam, né? Parece que Deus está usando esses dois termos completamente para indicar um conjunto de atitudes. Então, está aí a masculinidade que Deus propõe, não é, para nós outros, né? E assim sucessivamente. Então, precisamos ter cuidado para não cair nas armadilhas. A aventura começa, né? Deus tem algo muito mais empolgante para você, para mim, pois em obediência às Escrituras e de aventura da vida que de um homem realmente começa. Deus nos chama para carregar a sua imagem no mundo real, nesse jardim que foi corrompido pelo pecado, mas está sendo redimido pelo poder da graça de Deus, certo? É isso, é sobre isso e é por isso, não é? Então Deus quer trabalhar conosco, em nós e através de nós, né, dos seres humanos. Então podemos observar isso. Outro ponto importante, quero indicar aqui, se você tem esse material, na página 244, muito bem indicada também pelo comentarista da lição, professor Douglas Batista, quando fala da origem da raça humana, né, fala sobre a origem da raça humana. Esse material é muito interessante, certo? Esse texto vai nos trazer uma base bastante sólida em defesa da masculinidade, em defesa da criação dos seres humanos, tá certo? E assim sucessivamente. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, não é, para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo, mas
espero poder ter ajudado você dentro dessa questão. Então vamos defender aquilo que a Bíblia defende. O resto é conversa. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.